Olá, esta é a 10ª aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos começar na aula de hoje e mais as próximas aulas aí, 3, 4 aulas. Nós vamos começar uma lista preparatória, que não é novidade, a gente já faz algum tempo, né? E como já está se aproximando a AP do terceiro bimestre, então aí eu elaborei alguns exercícios que tem a ver com os temas que caem na AAP e consequentemente, né, eu coloquei algumas questões aí do Enem, né? Algumas estavam até no caderno São Paulo faz escola, eu coloquei aqui para a gente poder debater, e hoje nós vamos fazer três questões para poder ver como que você se sairá, porque se você entender isso daqui, consequentemente você vai conseguir entender. Pode ser que tenha dificuldade em uma questão ou outra, que isso é normal, né? Mas boa parte das questões você conseguirá realizar, né? Mas obviamente precisa ter assistido todo o curso do terceiro bimestre para poder se preparar para fazer isso daqui, tá? Então a primeira questão é uma questão que estava no caderno de São Paulo faz escola do Enem 2013, né? Eu coloquei aqui para a gente debater hoje. Então vamos lá. Enem 2013. Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos A e B. Esse A e B a gente já sabe que tem que fazer a combinação ali, né? O princípio multiplicativo de contagem. Durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Então tá aí o levantamento que foi feito, que está representado pelo gráfico, né? Só para acompanhar a legenda aí, eu creio que essa altura do campeonato ninguém tem dúvida de leitura de gráfico, mas a cor preta, né, é referente ao produto A, né? Então a gente percebe que teve um aumento, né, referente aos meses anteriores, né, pegando como referência a março, e o produto B, que é as barras cinza, né, ele teve um primeiro mês, segundo mês teve não teve variação nenhuma, né? Ficou constante e depois aumentou bastante em março, tá? Bom, aí o que ele pergunta aí, né? A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde dos compradores do grupo do produto B. Então é um brinde para um e um brinde para outro, né? Separadamente, mas obviamente a gente vai fazer as combinações aí, porque ele falou aí, né, produto A e B. Qual a probabilidade de que os dois produtos sejam sorteados em fevereiro de 2012? Aí tá lá, né? Você percebe o seguinte, que a probabilidade ela está representada em forma de fração, né? Todas elas em forma de fração, então nós vamos deixar dessa maneira. Lembrando que a probabilidade pode ser representada em forma de fração, pode ser representada em decimal, basta dividir os dois números, né? A gente chega na forma decimal, e pode ser representada em forma percentual, ou seja, porcentagem. Mas nesse caso aqui é só a forma fracionária. Então o que eu fiz aqui, né? Coloquei o gráfico, nós vamos fazer a análise, né, dessas informações lá e pegando como referência o mês de fevereiro, comparando qual é a probabilidade do produto A, qual é a probabilidade do produto B, e combinar no final quando a gente elaborar essas informações, né? Então, do produto A, né, então é 30, né? 30 no total de quanto? Se a gente somar 10, 40, 60. Então, a probabilidade do produto A é 30 no total de 60. De 100. Eu já aconselho a simplificar. A única simplificação que dá para fazer nesta fração é um zero de cada, tá? Aí já fica mais fácil, né? Tem menos cálculo para fazer. Mas se quiser trabalhar com ela inteira, no final vai ter que simplificar, não tem jeito, tá? O do produto B é 20 no total de 20 mais 20 mais 80 dá 120, tá? Então o produto B seria 20 chances no total de 120 possíveis. Dá para simplificar um zero também aí, né? Vai dar uma fraçãozinha reduzida, né?
E tem outra simplificação também, porque quando simplificar o zero vai ficar 2 sobre 12. 2 e 12 dá para dividir por 2, então é bom fazer já essas simplificações que você já tem uma fração reduzida, né? Que aí fica mais fácil para fazer os cálculos, né? E aí agora a gente vai combinar os dois. Depois que combinou todas, né, as frações e tal, aí a gente vai calcular a probabilidade de sair o produto A e o produto B. Ou seja, a gente vai pegar as duas frações e multiplicar, certo? Multiplicando aí você vai chegar na probabilidade. Pode ser que dê para fazer mais uma simplificação, tá? Tem que ficar atento com esse detalhe. Então, fazendo a multiplicação, se você não conseguir chegar em nenhuma das alternativas, são duas possibilidades. Ou você fez o cálculo errado, né, de alguma maneira, ou você não simplificou. Então, tem casos que ainda precisa simplificar. Geralmente, nas questões do Enem, né, quando você chega na resposta, você precisa fazer uma simplificação só. Provavelmente é isso, tá? Pode ser que tenha algumas de nível mais difícil, mas não, geralmente não. Só lembrando que a multiplicação de fração, tem aula também lá sobre as operações com frações, mas a multiplicação de fração a gente faz o que? Multiplica o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, né? A multiplicação linear. Tem aula no canal lá, caso não lembre, tá? Bom, o exercício agora, o número 2, ele caiu na ADI. Não sei se vocês estão lembrados, mas é uma avaliação que começou a vir neste ano, né? No ano de 2020. Ela veio no começo do ano pedindo conteúdos do ano passado, né? Algumas, acho que se não me engano, são 12 questões sobre conteúdos da série anterior. Ou seja, você está no segundo, veio conteúdos do primeiro para dar uma lembrada, né? Essa questão veio na prova do terceiro ano, com conteúdos do segundo, que é o tema de análise combinatória. Então vamos lá. ADI, não sei se eu falei, avaliação diagnóstica de entrada. As duas figuras ao lado, eu coloquei embaixo só para ficar mais fácil aí, tá? Mostram placas de veículos automotores. A primeira mostra o modelo ainda utilizado no Brasil, que é essa placa cinza, que são emplacados veículos particulares, né? Então, ou seja, veículo que não tem nenhuma função assim de transporte. Por exemplo, lá de transporte, que pode ser transporte de pessoas, no caso perua, esse tipo de coisa, ônibus, né? Lotação e tal, ou de mercadoria, a cor é vermelha, né? Então tem essa coloração aí de situações, tá? Então o modelo ainda utilizado no Brasil, mas está em processo o modelo de transição, que será o modelo da segunda placa, que está lá embaixo, lá, tá vendo? Que é o novo padrão do Mercosul, né? Então o Mercosul tem alguns países aqui da América Central que compõem o Mercosul, né? E aí tá seguindo esse modelo que vem a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, né? E o Brasil, e tem esse modelo que é um pouquinho diferente. Vocês podem ver que, né, alguns emplacamentos aí dos carros mais novos vêm com essa placa aí um pouco diferente. Qual é a diferença aí, tá? O primeiro modelo é o novo padrão aí que eu esqueci de selecionar, né? O primeiro modelo, ele tem 3 letras e 4 números, certo? Então sempre segue essa ordem. Outra coisa, né, só por critério de curiosidade, a primeira inicial ali da placa, né, ela se refere ao ano e também ao estado que foi emplacado também, né? Então aqui em São Paulo vai de A até J, se eu não estiver ruim de memória, né? E aí vai essa primeira inicial, ela vai identificar o ano de fabricação do veículo. Por exemplo, os carros que são mais novos e que tem inicial E, todos eles são de 2012, né? Aí tem que ver porque faz esse fluxo aí. Às vezes tem um carro mais antigo porque pega assim, uma geração anterior, né? Aí tem esse modelo do Mercosul, geralmente não é desse jeito que tá aí, tá? Mas tem uma forma diferente, né, de estrutura, mas são 4 letras e 3 números, mas não é do jeito que está apresentado aí, mas vamos tomar como situação aí. O que mudou
do modelo antigo para o modelo novo, que é o modelo utilizado no Mercosul. É uma letra a mais, né? Então uma letra foi trocada pelo número aí, certo? Bom, uma reportagem sobre a mudança do novo padrão de placas informa que a nova placa permitirá um número maior de combinações diferentes. A placa antiga permitia menos que 180 milhões de combinações. Tá? Veio um errinho aí, né? Na prova veio 18 milhões, né? Mas aí eu vou fazer o cálculo aqui, a gente vai ver que é próximo de 180 milhões de combinações, né? Considerando que exista 10 algarismos e 26 letras, só rapidinho, né? 10 algarismos de 0 a 9 são 10 dígitos, certo? Que pode ser usado lá. E 26 letras, que são 23 letras do nosso alfabeto e mais 3 letras do alfabeto americano, que são o K, o W e o Y, que foi nós se apropriamos por causa dos nomes, né? Então são 26 letras que tem no nosso alfabeto. Para compor as placas, quantas combinações diferentes do novo modelo, aproximadamente, tá? Então o que eu vou fazer? Como já tem esse gancho da informação do emplacamento antigo, que compõe 3 letras e 4 números, eu vou fazer o cálculo para chegar nesses 180 milhões de combinações. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão comparar o modelo novo, que é 4 letras e 3 números, e aí você consegue chegar no número aproximado, já está falando aí, né, que não vai dar exatamente o valor que está aí, tá? Então eu vou fazer o cálculo e a gente vê aqui do modelo antigo, tá? O modelo antigo, ele é composto, 7 dígitos, tá? Eu vou usar o método do traço aqui, que fica mais fácil de fazer. 7 dígitos e tem essa configuração, 3 letras. Então eu posso montar uma placa AAA, por exemplo, tá? Pode ter letra repetida. Então por isso que eu coloquei no primeiro dígito 26, 26 e 26, que é referente ao número de letras. E os números também podem repetir. Eu posso ter uma placa AAA 111, né? Posso ter uma situação dessa. Então eu coloquei 10, 10, 10 e 10, que é referente aos números. Uma possibilidade, né? A gente vai ter que fazer o cálculo inteiro aqui, mas uma possibilidade é deixar esses números em forma de potência. É muito comum cair assim em alguns vestibulares. Então eu vou colocar em forma de potência, depois a gente faz os cálculos, né? Se você quiser fazer na calculadora, pode fazer, né? Eu vou colocar só o resultado aqui, mas aí lembrando da situação assim de vestibular, é proibido o uso de calculadora. Se o seu critério é tentar Enem, esse tipo de coisa, ECTEC e tal, precisa aprender a fazer sem calculadora, porque lá vai chegar na hora não vai ter, né? Então, 26 vezes 26 vezes 26 e 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, nós podemos escrever em forma de potência, né? Então, eu posso escrever 26 elevado a 3, porque aparece 3 vezes, e 10 elevado a 4, porque aparece o 10 4 vezes. Isso é uma possibilidade, né? Mas como a gente precisa chegar naqueles 180 milhões de combinações, nós vamos prosseguir um pouco mais, né? Então 26 vezes 26 vezes 26 dá quanto aqui, ó? Dá 17.576, né? Que é multiplicar o 26 3 vezes. E o 10 elevado a quarta potência, né? Que já é costumeiro, pelo menos, do aluno do segundo ano do médio usar isso aí, que é da notação científica, né? As potências de 10, a gente coloca 1, né? E o expoente é a quantidade de zeros que vai ter. Como tá elevado a 4, eu coloquei ali 4 zeros, né? Então aí fica o número 10.000, certo? Aí o que nós vamos fazer? Para multiplicar desta maneira aí, por isso que eu coloquei forma de potência, às vezes fica mais fácil de fazer, né? Porque multiplicar por número que termina com 0 é só contar o número de zeros que tem, a gente agrupa a esse número. Ou seja, tem 4 zeros, eu vou pegar 17.576 e colocar 4 zeros, aí eu vou ter esse número aí grande de combinações, né? Repara que ele é próximo da alternativa B, mas não foi isso que ele perguntou do novo modelo, né? Então aí dá exatamente, né? 175 milhões 760 mil
combinações diferentes para esses emplacamentos, né? E isso é próximo, não tão próximo, volta aí quase 5 milhões, mas é aproximadamente 180 milhões de combinações, que foi o que ele deu lá, mais ou menos, né, a informação que ele deu lá. Primeiro que estava 18, né? Eu acrescentei o 0 para ficar mais próximo, e está um pouquinho longe, mas dá aproximadamente isso daí, né? Se a gente forçar bastante, né? Então, aí o que você vai fazer? Você vai fazer mais ou menos a mesma coisa, só que tem que calcular para o modelo novo. O modelo novo, ele é composto por 4 letras e 3 números. A ordem que você vai colocar, tanto faz, tá? Porque na hora que multiplicar, né, não vai fazer diferença nenhuma não, né? Então, a ordem tanto faz. Você pode seguir o modelo que ele deu lá, tá? Que não é o modelo que está sendo utilizado, a estrutura dos números e das letras é um pouquinho diferente do que está lá, mas a ideia é essa. Se quiser começar calculando os números, depois letras e tal, tanto faz, mas tem que manter a estrutura, que é 4 letras e 3 números, tá? Aí faz o cálculo já das alternativas aproximada. Bom, aí o exercício número 3 é o exercício do Enem 2017, e aí a gente vai ler e ver o que a gente pode fazer, se é um exercício de combinação, se é um exercício de análise combinatória, e a gente tenta, ou probabilidade, né? Então a gente vê aqui o que dá para fazer. Enem 2017, um comitê organizador da Copa do Mundo 2014, foi aqui no Brasil, né? Criou a logomarca Copa, composta de uma figura plana de slogan juntos num só ritmo. Tá lá um embaixo da taça, né? Com as mãos que unem, formando a taça da FIFA. Considere que o comitê organizador resolva utilizar todas as cores da bandeira nacional: verde, amarelo, azul e branco. São 4 cores. Lembrando só rapidamente, né, que muitos falam aí que o verde da nossa cor é referente à natureza, o amarelo ao ouro, esse tipo de coisa. Isso não tem nada a ver, tá? Era da bandeira do Império, né? Antes do Brasil se transformar em república, que foi 1889, 15 de novembro. E aí eles trocaram, né, a bandeira. O primeiro passo foi trocar a bandeira, e tinha um brasão no meio, onde é o azul e as estrelas que compõem os 26 estados, mais o Distrito Federal, que compõe a nossa bandeira. Colocaram ordem e progresso, né? Então isso aí é da bandeira mais recente que a gente tem. A parte azul e branca não tinha, né? Mas a parte verde e amarela era a bandeira do Império, só o meio que era um pouquinho diferente. Vocês podem procurar até na internet, caso tenham curiosidade, tá? Aí o que acontece aqui? A logomarca, né, ela tem uma restrição: as cores da nossa querida bandeira nacional, e a restrição que tem é o que? Que as regiões vizinhas tenham cores diferentes. Então eu não posso usar para aquela parte lá que tem o desenho, é uma mão, né? E tem três mãos aí, né? Sobre a taça, e eu não posso usar a mesma cor. Por exemplo, eu não posso usar azul e azul em 2 pedaços dessa taça que está aí estruturado, certo? Isso é um clássico dos exercícios de combinações. Preste bastante atenção. Inclusive caiu algo parecido na AP do ano passado. Então vamos lá aqui, ó. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa do Mundo poderia pintar essa logomarca com as cores citadas? Tá lá as alternativas, né? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou analisar, que é um exercício de análise combinatória, né? Vou colocar a quantidade de cor que eu posso usar. Vou colocar o nome das cores e colocar um pedacinho, né? Que fica difícil colorir aqui a imagem, mas um pedacinho só para tentar entender esta ideia que ele colocou aí do exercício. Então eu vou começar pela parte que tá a taça lá, que é uma esfera, né? Ou melhor dizendo, um círculo, porque ele falou que é plano, tá? Então aqui eu poderia começar com qualquer uma das 4 cores da bandeira, certo? Porque aí eu vou analisar pedaço por pedaço o que eu posso fazer. Então, como não colori parte nenhuma, eu poderia colorir com amarelo, verde, azul e branco, tá? Eu escolhi uma cor aqui, por exemplo, o azul, tá? Aí o que acontece? O critério que ele deu, que regiões vizinhas
não podem ter a mesma cor. Significa o quê? Que esses pedaços que formam a mão aí, né? Então tem um pedaço de uma mão lá na parte de cima, dois pedaços de mão e mais essa parte de baixo, elas não podem ter a cor azul, porque foi o critério que ele deu lá, né? Que as regiões vizinhas não podem ter a mesma cor. Então eu vou escolher esse pedaço, a mão que está logo acima, eu não posso usar o azul. Sobra quantas possibilidades? Sobram três possibilidades, porque eu não posso usar azul, porque senão a região vizinha vai ficar igual, não atende ao critério. Então, 4 e 3. Né? Eu vou colocando só o nome das cores, vocês vão contando depois, aí uso o princípio multiplicativo da contagem para combinar, né? Bom, aqui eu vou escolher uma cor aqui, vou escolher o verde, por exemplo. Então, eu não posso usar o azul aí, né? Eu usei a cor verde atende o critério. Agora, a outra mão que está à esquerda aí, né? Qual cor que eu não posso usar? A única região vizinha a essa parte aí é a parte que eu escolhi o azul. Então, eu não posso usar o azul, sobram 3 cores para esta possibilidade aqui, tá vendo? Para essa parte da taça, né? Que eu não posso usar somente o azul. O verde eu usei naquela parte, mas repara que ele não é região vizinha desta parte aí, né? Dessa mão aí, né? É uma mão bem estranha, mas vamos lá. Aí eu vou escolher uma cor aqui, por exemplo, o amarelo. Tá dentro das possibilidades. Agora eu vou para outra parte da mão aqui, que está na base da taça, né? A única restrição que eu tenho aí, repara que ela não é região vizinha também lá da outra mão que está lá em cima, né? Então eu posso usar o amarelo, por exemplo, se eu quiser, né? Mas a possibilidade que eu tenho aqui, a única restrição que eu tenho nessa mão aqui é o azul, que ele é uma região vizinha dessa parte, essa mão aí da parte de cima aí, que é um círculo, né? Então eu poderia usar 3 cores, certo? Escolhi o amarelo de novo, que está dentro das possibilidades. Na parte de baixo, que tem mais um pedacinho, né, mais 2 pedaços para colorir ali, né? Então, a única restrição que eu tenho é o amarelo. Eu não posso usar amarelo porque regiões vizinhas não podem ter a mesma cor. Então, o amarelo não pode entrar aqui, então eu poderia usar azul, verde e branco. Eu escolhi o branco aqui, né? E no último pedacinho eu não posso usar qual cor, só o branco, né? As outras cores eu poderia usar, né? Então ficaria amarelo, verde e azul. Eu escolhi que cor aqui? O azul. Vai ficar bem bonita a minha taça. então essas são a análise, né? O que você vai fazer? Você vai ver a quantidade de cores aí, né? E multiplicar todas as combinações. Eu já fiz a análise, né? Coloquei por nome e aí vocês precisam fazer o cálculo, né? Porque ele quer o valor numérico lá, ou seja, a quantidade de combinações possíveis para este problema, certo? Façam esses daí, qualquer dúvida coloca lá no WhatsApp. Aí na semana que vem eu vou ver, porque tem feriado, não sei como é que vai ser essa estrutura aí, se vai ter aula na quinta, né? Porque o feriado é segunda-feira, dia 12 de outubro, né? Então, teoricamente a gente tem aula na quinta, mas eu não sei que sexta-feira também é dia dos professores, então aí a gente vê como que vai ser essa semana aí, que é chamada na escola Semana da Criança. Então é isso, tá bom? Tchau, tchau. Até!